Olá, mais uma vez estamos com você, caro telespectador, trazendo notícias, informes e entrevistas da Justiça do Trabalho Potiguar. E na edição de hoje, você confere como foi o terceiro leilão do ano realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Veja ainda como foi o 6º Congresso Internacional de Direito do Trabalho realizado aqui em Natal. E também uma matéria exclusiva sobre o trabalho escravo. E na entrevista, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, conversa com o jornalista Ciro Pedrosa sobre o trabalho escravo contemporâneo. Em instantes, o Justiça e Trabalho está começando. Justiça do Trabalho Potiguar arrecada 13 milhões de reais no terceiro leilão judicial do ano. Os participantes consultavam o edital, calculavam as ofertas, avaliavam as oportunidades de dar lances e acompanhavam a palavra final do leiloeiro. Dou-lhe 3. Vendido. Nós só trazemos o bem a leilão depois que não conseguimos que o devedor pague, né, do próprio bolso a dívida. Então nós penhoramos bens, carros, móveis, imóveis e colocamos à venda para que esse dinheiro seja usado para pagamento de dívidas trabalhistas. Existem duas formas de participar de um leilão, de maneira presencial ou pela internet. O cadastro online pode ser feito pelo site do tribunal, dentro do sistema de asta pública eletrônica. A expectativa é as melhores, né? Arrematar um produto bem abaixo do mercado e fazer um investimento, terreno, ou até em veículos. O comerciante Aloysio Oliveira é um frequentador assíduo de leilões e sempre consegue fazer um bom negócio. Nesse primeiro lote aí eu tirei um terreno e uma casa. Foi um de 255 mil e um de 42 mil. Quando um bem penhorado é arrematado no leilão, tanto o arrematante quanto a Justiça Trabalhista realizam um bom negócio. O bem arrematado pela Justiça é um processo de execução que praticamente é arquivado. Alguns ainda continuam porque o valor não é integral, mas na sua boa parte sempre é um processo a menos na execução. Eu diria que nesse leilão, mais do que em qualquer outro, a Justiça Trabalhista conseguiu cumprir bem o seu papel de alienar aquilo que está penhorado. Natal sediou o 6º Congresso Internacional de Direito do Trabalho, que discutiu sobre o trabalho escravo contemporâneo em várias perspectivas. Durante 3 dias, magistrados, advogados, juristas, estudantes e estudiosos do direito participaram em Natal do 6º Congresso Internacional de Direito do Trabalho. O tema proposto para esta edição foi o trabalho escravo contemporâneo. Já é um evento consolidado no calendário jurídico, né, do nosso estado, e a gente vem abordando essa temática extremamente relevante do trabalho escravo contemporâneo, que infelizmente é uma realidade no nosso país inteiro, inclusive aqui no nosso estado. A conferência de abertura com o jornalista Leonardo Sakamoto apontou as perspectivas e complexidades sobre o trabalho escravo contemporâneo no Brasil, dando um panorama atual e preocupante aos congressistas. Todo congresso é sempre muito bom para quem participa, congressista, adquirir novos conhecimentos na área jurídica, especificamente aqui o Congresso de Direito Internacional do Trabalho. Um dos conferencistas do congresso foi o ministro Cláudio Brandão, que discutiu a jurisprudência nacional sobre o trabalho escravo contemporâneo e as perspectivas acerca da PEC do trabalho escravo, em mesa presidida pelo desembargador José Rego Júnior, presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. O trabalhador não deixa de ser cidadão. Ao contrário, quando ele vai trabalhar, não deixa na porta da empresa a sua cidadania, segue com ele, é inerente à condição humana. A Lei Áurea aboliu o trabalho escravo no país, porém, muitos trabalhadores vivem em condições semelhantes ao trabalho escravo. As primeiras vítimas do trabalho escravo no Brasil foram os indígenas, cuja mão de obra foi explorada pelos colonizadores portugueses na extração do pau-brasil. Com a intervenção dos padres jesuítas, os índios foram substituídos pelos africanos na colheita da cana-de-açúcar e do café. Ao longo dos anos, grupos de intelectuais liberais iniciaram uma série de movimentos abolicionistas e, aos poucos, os escravos foram libertados. Mas foi somente em 13 de maio de 1888 que oficialmente a abolição da escravatura aconteceu. A Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, libertou de vez
todos os trabalhadores da condição de escravos. Apesar de já terem se passado 123 anos desde a Lei Áurea, a escravidão contemporânea existe e o nosso país ainda possui condições de trabalho semelhantes ao trabalho escravo. O trabalho análogo de escravo hoje na legislação pátria tem o seu conteúdo, a sua caracterização prevista no Código Penal, no artigo 149. E ele, quando é que ocorre? Quando trabalhadores têm jornadas excessivas, tipo assim, trabalhando 18 horas todos os dias, né? É possível acontecer. Em São Paulo já foram resgatados trabalhadores na própria capital, bolivianos trabalhando na indústria de confecções com esses horários extensivos, e aí é uma condição muito degradante que pode ser caracterizado do trabalho análogo do escravo. E a forma moderna de trabalho escravo apresenta algumas características do passado. O trabalho em condições degradantes, que aí é diferente da jornada excessiva, aí já é condições relativas ao meio ambiente, trabalhadores tratados como animais mesmo, né, sem dar condições de higiene, de condições de repouso. Então, o trabalho degradante que causa indignidade à pessoa humana, tratando um trabalhador como objeto, também é considerado trabalho análogo do escravo. E, por fim, também temos a limitação na locomoção do trabalhador em razão de dívidas. Isso, infelizmente, ocorre. O trabalhador vem trabalhar, já fica devendo o seu transporte, ele compra seu material, seu equipamento de proteção, como também suas ferramentas de trabalho são cobradas, e essa dívida ele custa a pagar, porque até a alimentação, por vezes, é o trabalhador que paga para trabalhar em determinado local. Com o objetivo de coibir essa prática análoga à escravidão, criou-se no Ministério Público do Trabalho a Coordenadoria Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo. Para complementar o programa e intensificar o combate ao trabalho escravo no Brasil, foi formado em 1995 o Grupo Móvel de Fiscalização. O nosso trabalho é o seguinte: a gente faz algumas operações aqui no Estado, juntamente com a DFT e com o Ministério Público do Trabalho. Já fizemos alguns trabalhos, né, preventivos, e a gente também tem um convênio com a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a NTT, e a gente procura verificar os veículos que estão saindo daqui do Estado para outro Estado. E a gente observando que existe, né, sendo uma região sensível, a gente também procura abordar esses veículos para saber se estão sendo transportados também trabalhadores para serem escravizados. E a atuação não se limita apenas a fiscalizar as estradas. Quando a gente realiza o trabalho fora da rodovia, nós sempre fazemos com um procurador, uma pessoa do Ministério Público do Trabalho conosco. E o procurador realmente faz o devido encaminhamento. Essa pessoa vai realmente sofrer toda a sanção que a legislação realmente está prevendo. O Ministério Público do Trabalho, quando se defronta com essas situações, entra com ações civis públicas na Justiça do Trabalho. Dentro do combate a essa forma de escravidão, existe ainda uma lista, criada em 2004 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que divulga o nome das empresas que foram acusadas de expor seus funcionários às condições análogas ao trabalho escravo. A lista, chamada lista suja, né, onde é um cadastro de empregadores que foram encontrados pelo Grupo Especial Móvel, submetendo trabalhadores em condições análogas de escravo. Essa lista visa também, além das ações civis públicas, né, visa também coibir a continuidade dessa prática. O empregador que é colocado o seu nome nessa lista, e é colocado tão somente após haver fiscalização e ele ter se defendido, né, dos fatos colocados no relatório de fiscalização, esse empregador ele não pode obter, enquanto o seu nome estiver na lista, recursos financeiros de bancos estatais. Mas você pode fazer a sua parte como cidadão denunciando esse tipo de trabalho. As denúncias podem ser feitas no endereço do site do Ministério Público, www.mpt.gov.br, ou ainda pelo telefone da Polícia Rodoviária Federal no número 191. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista com o ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho. Ele nos fala sobre o trabalho escravo contemporâneo. O Justiça e Trabalho volta em instantes.